Olá, sou Paola e começa agora mais um episódio especial de Donas na Roda. Por que especial? Porque a gente está fazendo várias gravações, são 12 episódios e eu fui presenteada hoje, gente, com o campo. Tudo que eu faço, eu acredito muito no campo que se cria para que o projeto flua, para que as coisas aconteçam. E hoje o campo me mostrou que a minha entrevistada é a nossa cinegrafista, a responsável por todo esse trabalho que vocês estão vendo, de fotografia, de edição, de cinegrafia. Hoje eu converso com a Grazi! Ai, é muito mais difícil ficar do lado de cá. Grazi é uma mulher empresária, formada em jornalismo, marketing, literatura, que foi a primeira formação, e literatura, jornalismo, marketing, que é mais? Hotelaria, e que tem esse olhar incrível que vocês estão acompanhando aí nos outros capítulos, com essa luz. Grazi passou por várias formações e usa todas elas no que você faz hoje. O que você faz que te faz acordar todo dia para ir trabalhar feliz? Eu gosto de pessoas. Eu gosto de pessoas, assim. Eu não sei se eu sou otimista, pessimista, otimista, mas eu acho que tem jeito, sabe? Eu acho que quando eu ouço todo mundo falando, não, a humanidade não tem jeito, não tem. Eu acho que tá passando esse perrengue justamente para melhorar, sabe? E eu gosto muito de pessoas, eu gosto de saber que elas não são iguais, então por que você vai tratar todo mundo igual? Então tem gente que adora abraçar, tem gente que não, e tá tudo bem. Então assim, como você identifica isso? E eu acho que isso também tem muito da poesia, sabe? Quando eu passei lá pro fundão, pra literatura, eu não entrei por causa do português, eu entrei por causa da poesia. Foi minha primeira tatuagem, então eu gosto muito da poesia que existe nas coisas e isso eu consigo continuar contando história, seja escrevendo, seja filmando, fotografando. Então é o que eu procuro, tirar um pouquinho. Não, com certeza, porque tanto o jornalismo como a literatura tem toda essa história, esse caminho de construção de história e tem um marketing para vender a história, né? E como você vê a história, que é a fotografia, esse olhar fotográfico, né? De juntar imagens e histórias. E essa coisa de gostar de pessoas, eu me identifico muito, eu também adoro pessoas, não é à toa que a minha trajetória tem a ver com comunicação e estou sempre falando com pessoas no meu trabalho, é que eu li ou escutei em algum lugar que tem um trabalho, um estudo em Harvard que fala que o segredo do sucesso, 80% do segredo do sucesso é o network. E 10% ou 20% é o talento, o estudo, o preparo para a pessoa ser aquilo. Mas que o que faz ela é o network, ou seja, a relação com pessoas. Então ter essa consciência, essa abertura, né, de gostar do diferente, de estar sempre aberto a aprender com o outro, a ouvir principalmente, né? Porque eu acho que uma das suas características é essa. Você ouve. Porque há pouco tempo estávamos aqui nós três conversando, eu, Grazi e a Dani, que está ali atrás das câmeras hoje fazendo uma de cinegrafista, que é aqui a produtora de tudo. E eu e Dani falando sem parar e Grazi ali quietinha escutando. E depois, quando ela falou, ela fez um resumão de tudo que a gente falou. Isso é escutativa, né, Grazi? E como é importante, né, a gente ler o outro. Isso traz muita facilidade pro seu trabalho, não traz? Sim, eu gosto muito de falar, viu? Eu falo muito, mas eu gosto muito de saber a história. Quer ver? Ganhar o dia é conhecer um velhinho no ônibus. Nossa! Como eu pergunto, é casado? Conheceu como? Porque eu vivo aquela história dele. Não vou fazer nada com isso, não vou escrever um livro, não vou fotografar o almoço, não vou fazer nada. Mas eu gosto tanto de saber a história do outro, sabe? Até no próprio jornalismo, o que me incomoda é o jornalismo naquela forma de gelo,
que você tem que escrever assim, assim, assim. Receita de bolo. Eu não curto muito não. Se eu tiver que começo com predicado mesmo, deixo o sujeito lá no final da frase. E talvez por isso as redes sociais, né, tenham vindo e tenham sido tão avassaladoras em relação a isso. Porque as pessoas podem, apesar de ter todo esse lado fake, todo esse lado de mostrar só o lado bom da história, mas as pessoas conseguem falar do jeito delas, né? Sim. Seja para vender um produto, fazer uma publi, ou enfim, ou falar o seu recado, é de uma forma muito mais fácil. Eu tive muito mais facilidade, trabalhei anos atrás das câmeras, né? Fazendo direção, produção, enfim. E nunca achei que eu teria facilidade para falar, que eu teria facilidade para dizer o que eu penso. Porque eu também me enquadrava dentro dessas regras. E hoje eu falo do jeito que eu falo, e modéstia à parte eu acho que eu falo bem, porque sou eu falando, entendeu? Sou eu falando do meu jeito e tá tudo bem. Sem me preocupar tanto com o julgamento, né? Ou estar certa. Sim. O peso de estar certa. O que você acha disso, Grazi? Eu sinto muito peso. Na verdade, eu me cobro muito em relação a tudo. É muito mais fácil eu te perdoar. Eu já arrumo uma desculpa pra você rapidinho. Se você precisar, pode me perguntar que eu arrumo uma desculpa pra você rapidinho. Agora, pra mim, é muito mais difícil. Muito mais difícil. Eu não sei também, depois que eu comecei a pesquisar um pouquinho mais sobre o TDAH, isso também passou, sabe? Eu passei a me perdoar um pouquinho mais. Então, até algumas cobranças, até algumas atitudes minhas em relação a tudo que nos cerca, até coisa boba, sabe? Se eu não cortar uma laranja adequadamente, eu já acho que só eu que cortei aquela laranja ruim. Então, hoje em dia, assim, tudo bem, eu vou comer de qualquer jeito. Então, eu faço o que dá, né? Não tô falando que eu já tô fazendo ok, não, mas eu procuro mais. Eu procuro mais melhorar nisso, sabe? No autoconhecimento, que é tão doído, né? É doído, mas é tão necessário até pra gente parar de autossabotagem. Nos olhar com uma visão mais potente, né? Sobre a nossa história. Não de procurar erros, procurar consertos. Aceitar, acolher quem a gente é, do jeito que a gente veio e fazer alguma coisa de bacana disso, né? Você falou em TDAH, a gente tem hoje em dia mais, eu acho que é por conhecimento também, muitos diagnósticos nessa área, né? Muitas descobertas. Como é que foi para você descobrir? Não foi fácil, não. Eu tinha muito preconceito, né? E não só aquele preconceito estereotipado que não quero isso, não, é preconceito, não saber o que é e já ter uma repulsa, e isso significa você ser esquizofrênico, ser maluco. E eu tenho uma prima, ela faleceu com esquizofrenia, então cheguei num ponto que eu tava surtando, óbvio, depois de algumas condições que são impostas a gente, mas todo mundo tem alguma provação assim, mas eu não estava sabendo lidar. Então eu entrei num processo de depressão muito profundo, sabe? Eu não estava conseguindo sair, afastei todo mundo, não falei mais com ninguém, então ninguém sabia como é que vai ajudar se você não sabe, né? Então tudo degringolou, foi financeiro, foi social, foi tudo. E chegou a ficar insustentável. Eu levantei aos trancos e barrancos, assim mesmo, e achei que estava bem até cair de novo. E aparentemente, não teve nada tão contundente como tinha tido. E não estava, mais uma vez, conseguindo trabalhar, que é o que eu mais gosto, sabe? É o que te move, né? É o que me move. Realizar. Sim. E é um gatilho muito grande. Quando eu tô à toa em casa, eu já começo a ficar meio irritada, aquilo começa a entrar na minha cabeça de uma forma diferente. Então eu procurei uma ajuda
fui no psiquiatra, imagina, Paula, eu tinha preconceito até com psiquiatra. Muita nome, gente tem. psiquiatra. Muita gente tem, né? Qualquer coisa relacionada à saúde mental, É. foram anos e anos dizendo que isso era coisa de maluco. Nossa, muito. Né? Autoconhecimento é coisa de maluco, saúde mental é coisa de maluco, está tudo bem comigo, né? Sim, sim. Esse negacionismo em relação ao nosso interno é muito complicado. Por quê? Porque não podemos ter que nos consertar, não podemos ter defeito. E não é defeito. Assim como você não pode descansar. Exatamente. Você tem que Exatamente. trabalhar o tempo A todo. perfeição, a busca da perfeição é tão chata, gente. Meu Deus. E isso ainda está nesse meu processo de autoconhecimento, pelo menos agora eu identifico, não que eu faça, mas eu identifico e procuro fazer. E eu fiz os testes, fiz várias coisas, um psiquiatra maravilhoso lá em Uberaba, que ele começou a falar assim, ele fala devagarzinho, ele não, tá tudo bem. E eu desesperada, moça, eu tô surtando. Ele, tá tudo bem. Eu, caramba, será que ele tá escutando o que eu tô falando, que eu tô surtando? E aí a gente começou a avaliar, e isso também não é de uma hora para outra, né? É um processo. É um como tudo, né? processo. E aí também eu comecei a prestar atenção nesse processo de autoconhecimento, não só físico, energético, sabe? Comecei também a prestar mais atenção nisso. E quando ele veio com o diagnóstico, assim, na hora, eu achei que eu fosse me assustar, mas não, fez sentido. Fez sentido, sabe? Assim, muita coisa. E aí É como se você se identificasse com alguma coisa. Caramba, foi até um há um alívio. caminho, né, a seguir, há um caminho de tratamento que seja, que eu possa lidar comigo de uma forma mais leve, né, mais fácil. Nossa, Paulo, foi um alívio. Até eu. Agora tá explicado. Agora tá tudo bem. Então, como que eu faço para sair pela tangente? Assim, eu já sei que isso vai ser um fator complicador para mim. Então, como é que eu já vou melhorando daqui para não chegar até lá? Então, é o que eu venho fazendo até hoje. Assim, eu já sei que determinadas texturas me incomodam, cheiro, e mais várias coisinhas. Então, como que eu vou me doutrinando também? Eu não tô maluca. Eu acho que... Claro, e assim, e é uma coisa também, porque a gente fica tentando, como se levasse como se fossem restrições. Eu não vou poder isso, eu não vou poder fazer aquilo. Não, pra mim é melhor desse jeito. Essa textura pra mim não é bacana. Escolho outra, né? A gente pode escolher o que quiser. Agora, uma coisa que eu acho que é importante é que hoje em dia existe, o TDAH está na moda. E, gente, TDAH não é sinônimo de quem é esquecido, de quem é distraído, né? Porque hoje em dia toda criança tem TDAH. E adulto, né? Também E tá adulto, muito na moda exato. falar que é autista e tem TDAH. Ver um videozinho na internet, Exatamente. olha, eu vivo me batendo, então eu tenho TDAH. Não, eu vivo, sei lá, eu esqueço tudo, então eu tenho TDAH. Não, o TDAH ele prejudica a sua vida social, prejudica o seu trabalho. É um transtorno e é sério, sabe? Óbvio, todo mundo pode fazer piada. Eu acho que fazer piada, você rir de si mesmo, eu acho fantástico. Mas é pra ser levado a sério, sabe? E respeitar o outro também. E, quando eu era criança, todo mundo falava que eu era muito fresca. Que eu não gostava de comer carne, por exemplo. Por causa da textura da carne, passava pela minha língua. Então, tudo que hoje faz sentido, antes era frescura. Então, eu era muito... Falava que eu era muito lerda, falava muito devagar. Mas é porque minha cabeça estava uma loucura, minha cabeça está fazendo tudo. A boca eu sei que não vai acompanhar, então eu já não falava mesmo. Pois é. Não, porque tudo que foge à regra, né? Uma regra pré-estabelecida, é frescura, Sim. mimimi, né? Ou tem um problema, afasta que tem problema, né? Então, quando a pessoa tá
focada no que, o outro tem, é um universo diferente, com necessidades completamente diferentes, e o que é melhor para o outro, né? E outra coisa, Paula, assim, a gente tá falando muito do lado negativo, mas tem pontos positivos. Sim, né? como tudo. De repente, isso é o que me faz única. Exato. Né? Exato. Então, eu sou, assim, criança, com meu afilhado, eu jogo futebol, os meus enteados, então, eu preservo também essa criança, que pra mim é tudo novidade, eu quero aprender sobre tudo, eu quero fazer tudo, sabe? Então, isso também pode ser uma qualidade, né? Com certeza. E assim, eu acho que tudo isso acontece, todo o conhecimento, né, de nós mesmos, do ser humano, que foi como a gente começou conversando aqui, o quanto isso nos leva a querer sair dessa mesmice, né? Todo mundo com o nariz igual, todo mundo com preenchimento da boca igual, sabe? Vamos olhar pra gente como nós somos, né? E nos respeitar internamente. Sim. Né? Porque tudo vem de dentro. Então, se eu sou assim, o que eu vou fazer a partir daí? Pra levar uma vida bacana pra mim. Sim. E como evoluir? Como evoluir? Pra onde, né? Porque até então eu só queria evoluir, mas o que seria evolução? Qual o caminho mais fácil pra mim, dentro das ferramentas que eu tenho, né? É isso aí. Concordo plenamente. Então vamos falar de frequência. Eita! Gente, já expliquei aqui várias vezes, mas se você está chegando agora, começando por esse episódio, a gente faz sempre aqui um jogo das frequências. Hawkins, ele fez uma tabela que ele mede, através das nossas emoções e sentimentos, a frequência que essas emoções e sentimentos estão. Como nós somos antenas, tudo é frequência, a gente vibra naquele número, vamos dizer. Cada uma tem o seu número, que diferencia quando a gente trabalha no esforço na vida ou quando a gente está no poder, fluindo na vida. Então vamos ver, vamos tirar uma aqui agora e falar sobre ela. Ai, que nervoso! Esse. Vai lá. Amor, falamos dele hoje, né, Dani? Caramba, ninguém ainda tirou o amor. Aí, Grazi, estava destinada a você. Vamos falar da frequência do amor. 500 Hz, uma frequência alta. A nível do amor incondicional, há um entendimento permanente de sua conexão com tudo que existe. No nível do amor, você coloca sua cabeça e todos os seus outros talentos e habilidades a serviço do coração. E não das suas emoções. Esse é o estado que você realiza seu verdadeiro propósito. Suas motivações nesse nível são puras e incorruptíveis pelos desejos do ego. É aqui o estado do serviço para a humanidade. É o que eu sempre falo, estar a serviço. Maravilhoso. Nesse nível, você também começa a ser guiado por uma força maior do que você. É o sentimento que se deixa levar, que te deixa levar. Sua intuição se torna extremamente forte. Hawkins diz que esse nível é alcançado apenas por 1 em 250 pessoas durante todo o seu tempo de vida. Olha que loucura, que frequência poderosa. O amor te move? Muito. Muito e a tudo. Ao trabalho, família, amigos. Você respeita o seu coração? Não que ele estivesse sempre certo, né? Ou sei lá também. De repente, eu ouvi lá atrás, passei por tudo que passei porque precisava. Então, né? Eu tenho uma amiga que fala, com amor tudo dá certo, sempre. E é muito isso, né? E o quanto a gente, hoje em dia, nesse mundo complexo que a gente vive, ambíguo, rápido, volátil, aonde fica o amor? Onde a gente para respirar e sentir o que o nosso coração quer, olhar a alma do outro, né? O quanto falta de amor pra gente no nosso dia a dia, seja para olhar pra gente, de auto-amor, e para olhar o outro. Quando basta sentir, né?
se ouvir o seu coração. Até a vantagem de ter filmado todas as suas conversas, que eu também fui tentando absorver, e numa delas você falou que é tão simples, é só você respirar. Então eu acho que o amor também é simples, ou deveria ser, né? A gente que complica. Então é só você amar. Não tem... E eu acredito que o primeiro a se amar é a si mesmo. Só quando a gente está inteiro, né, se amando, se respeitando, a gente transborda esse amor e chega no outro. Isso eu ainda acho que é uma lição. Eu acho que é constante, né? Esse aprendizado, então, que eu me propus e me cobro de tentar aprender o tempo todo, que é esse amor por mim, e só depois que você coloca a sua máscara de oxigênio que você ajuda quem está do lado, né? Exatamente. Então, num nível consciente eu já sei, então agora eu já estou tentando trabalhar, mas a questão do amor, eu sempre falo, qualquer trabalho, eu vou onde dá um quentinho no coração. Então, até a Dani, que foi minha parceira de quarto, tanto como a gente se amou tanto ali e trabalhando com toda vontade, sabe? Então isso me enche. Sim. E como é bom sentir essa vibração, essa emoção, né? Ai, a gente entra num poder, né? Nossa. E quando você tem amor, uma coisa que eu percebia, né? Às vezes você está falando dessa dupla de trabalho, quantas vezes até você tem mais amor pelo trabalho que você está fazendo do que o seu próprio chefe ou do próprio líder ali da história. Você está tão envolvido, o amor envolve, né? Une, agrega e você faz. Sim. Sempre é sucesso. Sim, pelo menos no trabalho, né? Agora eu não sei, nesse mundo corporativo, né, que a gente vive, nem sempre é tão vantajoso. O que eu senti, minha experiência, foi tão vantajoso amar tanto assim um trabalho, uma pauta, porque aí também começam a se aproveitar disso. Aí entra o alto amor, você saber dar limites, saber dizer não para dizer sim para você, que também é um processo de respeitar o coração, né? Uhum. Você tá lá se dando, se dedicando. Se o outro, ele começa a se aproveitar, que é o que eu chamo da positividade tóxica, né? Ver que você se entrega, que você veste a camisa, em vez de te dar um retorno, começa a te explorar, aí o alto amor te faz, não, epa, peraí, não tá bom. É bom quando tá tendo amor dos dois lados, quando tá sendo bom pros dois lados, né? Que é esse mundo corporativo, ele prega muito essa positividade tóxica. Sim. Que você tem que fazer, que você tem que vestir camisa, que você tem que fazer tudo pelo outro, tudo em prol do resultado. Mas peraí, você tem que me amar também. Você tem que me dar estrutura, você tem que respeitar a minha hora de almoço, meu descanso, minha saúde mental. Aí a gente troca amor, aí vai ser sucesso, né? Isso é o que eu ainda tô tentando aprender, ainda tô exato, isso é fundamental. Esse, pra mim, eu ainda tô ali aprendendo. Botar o limite. Mas é engraçado que quando a gente começa a pensar nisso, eu não tô falando que eu sei efetivamente fazer, mas eu tenho mais consciência que é uma falha que eu preciso melhorar. E depois que você passa a ter consciência disso, como é que as coisas começam a fluir diferente também, né? As pessoas que passam pela gente, quem entra na sua vida, quem sim, quem não, quem nunca. Isso. Né? Então até essas pessoas começam a aparecer de uma forma diferente, né? E isso tem muito a ver com frequência também. Porque quando a gente está na frequência do poder, começa a chegar gente que está nessa mesma frequência. Você saiu, por exemplo, da frequência do medo, que está mais abaixo, você não vai pegar pessoas que estão nessa frequência, né? E assim é a vida. A gente vai indo e vai ficando cada vez menos nas frequências mais baixas. Não que a gente não vá lá uma vez ou outra, mas o tempo que a gente fica lá é muito menor, né? E eu tinha uma coisa que era muito ruim pra mim, que eu achava que eu seria a tábua de salvação.
Só que eu mesmo não tava salva de nada. Então, é o que você falou, eu só tava mais lá embaixo. Então, Isso aí. depois que eu parei assim, não, vou me namorar um pouquinho. Isso. Agora eu tô ok. E aí tudo começa a reverberar diferente, né? Isso aí. O grande companheiro de vida que a gente tem somos nós mesmos. Chegamos sozinhos e vamos embora sozinhos. Né? Então, pô, se não for boa a nossa companhia, como é que vai ser essa jornada aqui? É. Eu evito pensar no quando eu for embora. Tem medo de morrer? Não sei se é medo, não. Mas eu evito pensar. Aquele se dói quando pensa, quando não pensa. Tô ótima. Não quero. Assim, Vamos falar disso depois? Mas ainda vai demorar muito. não quero. Se alguém me perguntar, você quer? Não, eu tô bem. Tô bem aqui. Se é que eu posso opinar, eu tô ótima. Olha, eu me lembro que a frase do Cazuza, né, maravilhosa, né? Eu dei de cara com a morte, ela estava viva. Eu acho que a morte é Olha isso. que sorte. É, a morte é isso. A gente muitas vezes está preparado para morrer pelo outro, né? Eu morro pelos meus filhos, eu morro pela minha mãe. Mas você está preparado para viver pelos outros? Para eu viver para os meus filhos, quais são as escolhas que eu tenho que fazer? Eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que me amar. Eu tenho que tratar eles bem, eu tenho que me tratar bem. Fazer escolhas que me façam viver bem. E acho que a morte serve para nos lembrar isso. Caraca, que fundo, né? Foi? Não, eu achei ótimo. Eu achei ótimo. Eu acho que tipo, até se você pensar em Deus e diabo, o diabo é fundamental. Sim, exato. Alegria e tristeza. Gente, que nem do filme, né? É essencial você ter a tristeza, você Claro. ter a sombra pra você ver a luz, né? Claro, exato. Então a morte. Por isso eu gostei muito da série Lúcifer, você viu? Vi uns capítulos, acho que eu vi uma temporada. Não, a narrativa que ele propôs de colocar Lúcifer, o cara que fez o trabalho dele, Mas eu acho isso. né? Até Judas. Sim. Ele fez o trabalho dele, ele fez o que ele tinha que fazer, Exato. né? E só que a história também é contada de várias versões, né? Conta um conto, aumenta um ponto. E sempre no certo e errado, no bom e no mal. A gente não sai dessa polaridade por causa disso. A gente está sempre... Tem o meio do caminho, né? O que é certo pra mim não é pra você, o que é bom pra mim não é pra você. Tem uma fábula dos burrinhos que eu li quando era pequena. Ontem. Que era um burrinho, atravessou um rio, tava com cestos pesados, né? E ele tinha que passar, só que tava passando o rio. O mesmo caminho que ele fazia, eram 2 burrinhos e tinha um rio. Aí ele, vou passar assim mesmo. Passou, o cesto ficou até mais leve, atravessou. Aí, bora, outro burro, vamos atravessar. Eu vou passar. Se ele passou, vou passar também. Aí o cesto dele ficou mais pesado e ele afundou e morreu afogado. O primeiro burro carregava sal. Aí quando a água bateu no cesto, ele levou embora. O segundo carregava algodão. Quando a água bateu no algodão, ficou pesado e ele afundou. Então eu acho que é muito sobre isso. Aqui está certo para você, foi super certo o primeiro burro ter atravessado. Mas não era certo pro outro. Exatamente. Né? Vamos ao nosso momento bate-bola. A alegria é Um estilo de vida. um desejo, Crescimento. uma realização, O autoconhecimento. Ainda não completa, mas estou me sentindo realizada desde já. uma inspiração, Inspiração? Nossa, eu tento me inspirar em tanta coisa. diz uma pessoa que te inspire. Não sei, eu acho que é a força da minha mãe. Sou uma mulher, Feliz. um colo,
da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, mas Um colo, Grazi. o meu afilhado, principalmente meu afilhado. Então, é esse. Aquela criança tem um colinho tão gostoso. Que criança grande, né? Que criança que acolhe, nossa, que privilégio. Pois é virado um samurai. Ele é terrível, mas engraçado que com ele eu me permiti ser frágil e ele não se apossou disso, ele não se valeu disso em nenhum momento e ele só abraça e fica quietinho, Com ele é coração puro, amor puro. Melhor presente da minha vida foi meu afilhado. Vida é? Amor. Que maravilha, Grazi, muito obrigada. Não é à toa que seu nome é Grazi, que é gratidão, gente. E com muita gratidão, com a Grazi aqui do meu lado, com a Dani que vai aparecer. Vem cá, Dani, aparece agora. Eu me despeço desses 12 episódios maravilhosos, com essas mulheres incríveis e com... Ai, gente, com coração, com amor no coração, gratidão. quentinho, com gratidão. Ai, com muita alegria. Convidando vocês já para a segunda temporada, hein, gente? Muito obrigada. Um beijo enorme e deixo aqui o meu mantra de vida. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E eu crio a minha prosperidade e a minha vida saudável todos os momentos. Um beijo enorme. Tchau!